Eu tenho uma palavra muito básica, muito simples, muito evangélica, na acepção da palavra. Eu vou me servir de um texto muito conhecido de todos nós, uma passagem muito conhecida, e eu creio que todos conhecem a passagem que eu vou ler, nós vamos ler aqui essa noite, de cor, salteado, né? Eu vou falar hoje sobre oração, né? Eu vou falar sobre um texto que se encontra em Mateus, capítulo 6, a partir do verso 5. E nós vamos ler até o verso de número 12. Número 13. Mateus capítulo 6, do verso de número 5 até o verso de número 13. O verso de número 13 é uma doxologia, um adendo, é um acréscimo colocado posteriormente no texto para glorificar a Deus, de modo que ele não está no texto original, mas foi inserido posteriormente e que não desqualifica a veracidade da palavra de Deus quando se atribui a Deus o que é atribuído aqui no verso de número 13, daquilo que é ensinado por Jesus. Jesus está ainda no sermão que nós conhecemos da montanha, no monte, e depois que ele fala aquilo que conhecemos como o Sermão do Monte, e que se inicia a partir do que eu vou falar, esse contexto no capítulo 6, ele vai abordar 3 pontos importantes e essenciais para quem quer desenvolver a espiritualidade, e ele nos faz um alerta a respeito desses pontos em que ele aborda. No início do capítulo 6, ele vai falar a respeito da generosidade, do dar, do doar, do abençoar, da esmola, que era uma prática que fazia parte de maneira intensa nos seus dias. No entanto, nos dias atuais, nós aplicamos como ato de generosidade que faz parte da nossa religiosidade. A gente tem que ter cuidado para que a gente não possa cair no engano, no engodo da hipocrisia e não dar conforme Deus, porque Deus, a partir do capítulo 6, está ensinando para nós o modus operandi de vida, como que a gente na vida aplica os princípios ensinados por Ele em nós, no outro e para Deus. Depois ele aborda a questão que a gente vai ler aqui, que é da oração também. Depois, mais na frente, dentro do mesmo contexto, 3 pontos, ele vai falar sobre abstinência, sobre jejum. E ele nos faz compreender o cerne dessa espiritualidade quando nós queremos aplicá-la de alguma maneira na existência, sabendo que a verdadeira aplicação está no significado e no sentido de fazer para Ele, para Deus, sem propaganda, sem alarde, sem trombeta e sem glória humana. Aí no capítulo 5, no verso 5, melhor dizendo, ele vai falar da oração. E ele diz assim, a partir do verso 5: E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu prêmio, a sua recompensa.
já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto. E teu Pai que vê secretamente, Ele, teu Pai, te recompensará. E orando, quando vocês orarem, não sejam como os pagãos, como os gentios. Não usem de vãs repetições, como eles fazem, o incauto, o indouto, o que nada sabe sobre a espiritualidade. Nem como os gentios, porque eles pensam, imagina, eles creem que por muito falarem, serão ouvidos. Não é assim convosco, nem com vosso Pai. Não vos assemelheis, pois, a eles. Porque vosso Pai, o vosso Pai, que é o Deus que está no céu, que sabe todas as coisas, sabe o que vós precisa, antes mesmo de vocês pedirem a Ele. Aí no verso 9 ele ensina-nos a orar. Como que a gente deve orar? E esse texto que nós vamos ler a partir de agora, eu tenho certeza que todos nós aqui podemos pronunciar de cor, que é a oração conhecida como oração do Pai Nosso. Jesus vai ensinar. E a oração do Pai Nosso é uma oração que ela caiu no engodo dos versículos anteriores, diante de algum grupo do cristianismo. Posto que no catolicismo romano, eles se servem da oração do Pai Nosso, oram o Pai Nosso. E eles, infelizmente, repetem a oração, justamente anulando o contexto que é lido aqui, pois Jesus disse, não useis de vãs repetições. Já nós, protestantes, nem oramos a oração do Pai Nosso, por causa dessa rixa religiosa, e dizemos que o texto que aqui está é uma oração modelo, ou seja, é um modelo de oração, orando a Deus, pedindo pão, suprimento, suprir as necessidades, invocando o nome do Senhor com misericórdia sobre nós, para que a gente, como exemplo dado, a gente vai falar sobre isso aí, Deus possa nos perdoar. Então é uma oração modelo para o protestante. No entanto, às vezes a gente também cai no mesmo engodo aqui do contexto, porque Jesus disse que os gentios ou os pagãos pensam que por muito falarem serão ouvidos, não só pela repetição, mas por liberarem palavras da sua boca, achando que uma oração extensa, ou uma oração longa, ou uma oração farisaica, posto que os fariseus oravam, faziam 3 orações de 3 horas ao dia, e eles saqueavam as casas das viúvas com essa pseudo-espiritualidade. De modo que você pode fazer a oração como ela está, não tem problema nenhum, desde que você não caia no engodo da repetição. Eu faço essa oração do Pai Nosso em casa, do jeito que ela é, como eu faço a oração do Pai Nosso, como modelo de se achegar ao Senhor Deus. Aí ele ensina-nos aqui, independente do nosso credo, ele nos ensina a espiritualidade, a coerência com o texto, com o contexto e tudo que está dito aqui, na essencialidade, na intimidade, no conteúdo, na espiritualidade que ele quer que nós tenhamos diante dele e dos homens. E aí ele diz, o verso 9 iniciando, da oração, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E a primeira coisa que é dita aqui na oração, e que os estudiosos dizem que foi um abalo para a escola apostólica, é que Jesus choca os discípulos, mandando-os chamar Deus de Pai, posto que os judeus não tinham esse vínculo com o eterno, essa intimidade com o eterno. Chamar Deus de Pai era blasfêmia na antiga aliança. Deus tinha uma relação simbólica no Antigo Testamento, se você lê os profetas,
de um esposo para com uma esposa. Era assim a simbologia antiga. Se você lê o livro de Cantares, se você lê Oséias, se você lê os profetas, se você lê a respeito dos balaíns, dos ídolos antigos, que é apresentado no Antigo Testamento, Deus se apresenta simbolicamente para com Israel como noivo, ou como marido, e ela é esposa, mas de pai para filho, você vai encontrar muito raramente essa conexão no Antigo Testamento, a não ser uma fala muito rasa e simbólica nos profetas. Mas chamar Deus de pai, para os tempos de Jesus, é algo que choca os apóstolos, ou quem os ouvia, e principalmente os fariseus, visto que você, quando lê o Evangelho de João, capítulo de número 5, acho que verso de número 39, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz o seguinte: e eles queriam matar Jesus, não só porque quebrava o sábado, mas porque assim mesmo se fazia filho de Deus, fazendo-se semelhante ou igual a Deus. E um dos motivos que os judeus mataram a Jesus é justamente porque ele era de fato e dizia que era o Filho de Deus. Jesus já rompe uma barreira no ensino da oração do Pai Nosso. Manda que eu e você o chame de Pai. E não é o Pai meu. Não é a oração feita antiga, porque você já imaginou se a igreja hoje ela fosse uma igreja judaizante e não uma igreja evangélica, de fato? Nós ansiaríamos que Jesus tivesse nos ensinado a orar a oração de Abraão, de Isaac, de Israel, de Jacó, a oração minha, do Deus meu, do meu povo, da minha genealogia, do meu clã, da minha família, da minha tribo, mas não. Ele já expõe essa universalidade da bondade de Deus, dizendo que a oração não é de uma oração egoísta, é uma oração altruísta. Não é oração que pertence a um grupo específico de religiosos. Não é oração que pertence mais o tronco de Abraão na literalidade da carne dos filhos de Abraão, muito menos aos filhos de Alá, mas agora é uma oração de uma consciência que aprende com Jesus que Deus é Pai de todo, para todos, e em todos Ele quer que essa paternidade alcance, se esparrame e chegue aos corações, porque Deus, Ele é Pai de todos, segundo a criação. E Deus é Pai de muitos, segundo a fé. A vontade do Pai é ser Pai de todos, segundo a fé. No entanto, Ele não deixa de ser Pai de todos, segundo a criação. Olha, a gente costuma imaginar que Deus só ouve a oração daqueles que conhecem a Ele. Isso não é verdade. Nós temos testemunhos, eu posso provar para você, que pessoas são ouvidas por Deus e Deus atende elas, mesmo elas vivendo na ignorância. Olha o caso de Bruno, que disse que ia ser tragado, ia ser morto, que ia para morte, para o cheiro do queijo, como se diz aí. Ele disse que fez uma oração a Deus e nem conhecia a Deus, e ele imputa isso à graça e à misericórdia de Deus em ter ouvido a sua oração, livrado ele da morte e proporcionado ele a conhecer a Deus. Valdeir, às vezes você se preocupa com a sua família, com seu irmão que é espírita, ou sua irmã que é católica, mas às vezes, meu irmão, Deus escuta a oração do seu irmão, da sua irmã, muito mais às vezes da oração daquele que anda por fé, porque Deus é Deus, Ele é Deus e sabe, pode e age como quer. Aqui quebra o nosso egoísmo, o nosso preconceito, as nossas amarras religiosas, nos desarma. Nos faz entender que Deus é Deus de todo e só Ele é quem conhece aqueles que são seus e aqueles que andam pela fé. O Pai é nosso.
Eu não me furto e não me nego a orar com quem quer que seja, porque eu sou evangélico. Eu aceito a paternidade do meu pai para quem quer que seja, e deixo com que ele próprio possa se revelar a qualquer pessoa da maneira que ele quiser. O meu papel é ter essa consciência, que eu, que era jambujeiro, espinho bravo, fui enxertado, como diz Romano, na videira verdadeira. De modo que a oração não é Pai meu, Tu é meu Pai, Tu é o Pai dos luteranos, Tu é o Pai dos assembleanos, Tu é o Pai dos presbiterianos. Não, é nosso. Pai de todos. Se não pela fé, por amor, eu acolho que Ele é Pai pela criação, por meio da criação. Vocês vão orar assim: Pai nosso que estás no céu. Aí a segunda coisa que ele diz é: santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. O nome de Deus. Há muita bobagem no nosso meio hoje, muita estupidez, muita religiosidade. A respeito, acho que você já deve ter ouvido por aí, a respeito do nome de Deus. Deus tem que ter um nome. Para, por exemplo, os muçulmanos, o seu nome é Allah. Allah é o Deus monoteísta, né? Para os judeus é Jeová. Para os cristãos ele é Yeshua, o Alshua. Tem gente dizendo que se você não pronunciar o nome de Jesus, no original você está chamando ele de cavalo, de cachorro. O americano chama um Deus de Lord, porque God, ao contrário, é cachorro. Nome de Deus, santificado seja o teu nome. E qual é o nome de Deus? Qual é a pronúncia? O nome de Deus está agora reduzido a letras, a uma palavra, a sílabas, a consoantes. O que Jesus quer dizer com o nome de Deus? O nome de Deus é quem? É Allah, é Jeová, é Jesus, é Cristo, é Yeshua Ramachia. O que é o nome de Deus? É para a gente ter cuidado para não pronunciar de maneira vã. Os judeus no Antigo Testamento, ou melhor, depois do cativeiro babilônico, eles deixaram de pronunciar o nome antigo hebraico de Deus. O nome de Deus era o tetragrama, YWHW, tetragrama. Se tornou impronunciável porque eles pecaram tanto, usaram tanto o nome de Deus em vão, mas tanto o nome de Deus em vão, que depois que eles saíram do cativeiro da Babilônia, a consciência deles doeu e eles não pronunciaram mais o nome de Deus. Eles só diziam o nome. E uma vez por ano depois, no dia de Yom Kippur, é que um sumo sacerdote entra no Santo dos Santos e vai pronunciar o nome sagrado do Deus dos hebreus. Depois eles passaram a chamar Deus de Adonai, Senhor, e não mais pronunciar o nome, de modo que o nome ficou impronunciável porque a pronúncia se perdeu no decorrer dos anos. Aí 600 anos depois de Cristo, os judeus, chamados judeus macerotes, introduziram as vogais entre as consoantes da palavra do tetragrama, aí saiu esse nome parecido aí, esse genérico, Tupiniquim, Yavlé, alguma coisa nesse sentido. Tem até um grupo aí que diz que você só conhece a Deus se for pelo nome de Deus, pelo tetragrama de Deus. Mas Jesus ensinou isso. O que é que o Espírito Santo brada no coração de Paulo a respeito do nome de Deus? Quando nos dá a filiação como entes amados, filhos amados, ele diz que o Espírito clama em nós como Abba, Pai. Paizinho querido, é só o que a gente precisa saber, esse vínculo paterno de amor de um pai para com um filho, é só o que você e eu precisamos saber, de modo que, uma vez sabendo,
não devemos usar o seu nome em vão. E o que é usar o nome em vão? O que é santificar o nome de Deus? A palavra santificar, no original, é separar. Separar para tal finalidade, ou consagrar nessa separação para tal finalidade. Então a gente deve separar o nome de Deus daquilo que é profano, mas não é só separar de lábios, é de vida, de existência, porque a oração é um modo de vida, de existir, não só falando, mas falando, orando, dizendo e praticando. Separa. A gente separa o nome de Deus da vingança. A gente separa o nome de Deus do egoísmo. A gente separa o nome de Deus da vaidade excessiva. A gente separa o nome de Deus da política. A gente separa o nome de Deus da ideologia. A gente separa o nome de Deus da direita. A gente separa o nome de Deus da esquerda. A gente separa o nome de Deus do bolsonarismo. A gente separa o nome de Deus do petismo. A gente separa o nome de Deus de todas essas abominações e o santifica, porque o nome de Deus é santo, não só nas letras, mas na consciência da encarnação do Filho de Deus na nossa vida, que nos revelou o Pai como ente dessa paternidade e amor, que nos acolheu para sempre até a eternidade. O nome de Deus é santo. Santificado seja o seu nome. Aí ele continua: venha o teu reino, seja feito a tua vontade, tanto no céu quanto na terra. E o que é a vontade de Deus? O que é a vontade de Deus? Se eu levantar essa pergunta, para nós talvez a gente tenha respostas diversas aqui. A vontade de Deus. Eu já fui perguntado muitas vezes a muitos irmãos cheios de traumas religiosos o que seria a vontade de Deus para eles, porque a vontade de Deus para nós evangélicos está relacionada e relativa a cargos eclesiásticos, a trabalhos eclesiásticos. Chegavam para mim: irmão, qual é a vontade de Deus? Querendo que a minha resposta seja, e fosse para ele a seguinte: a vontade de Deus para você, Wanderson, é cantar. Gilmar, a vontade de Deus para você é tocar. Bruna, a vontade de Deus para você é pastorear. A vontade de Deus é fazer missões. Normalmente, a vontade de Deus para a nossa mente religiosa está atrelada simplesmente ao fato de nós fazermos um trabalho eclesiástico para Deus. Também é a vontade de Deus. Mas não se resume a isso aí, como as pessoas querem reduzir a vontade de Deus só a importância dos cargos que nós exercemos na igreja. E o que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que a gente seja feliz. Na verdade, a vontade de Deus é que você seja muito feliz. Mas muito feliz. Só que a gente precisa conhecer o que é felicidade segundo Deus. Porque você pode fazer essa vontade de Deus o resto da sua vida, mas se você não implementar a felicidade de vocês, de Deus, a vontade de Deus em vocês como parâmetro e base universal do ensinamento de Jesus, a gente não vai muito longe não. Talvez a gente seja até infeliz. E o que é a vontade de Deus? Jesus disse: é que você seja macários, mais do que feliz. Macários. A vontade de Deus é que você empobreça. Que loucura, é um paradoxo, né? Não de bens materiais, mas ele também não quer que ninguém enriqueça materialmente, porque é muito perigoso riqueza. E é tudo que nós queremos. Mas é que você tem um espírito depauperado, pobre, quebrantado, humilde, seco, vazio. Ele diz: bem-aventurados são os pobres de espírito. São os que não se arrogam a ser nada. São os que sabem, que entendem, compreendem que nada são, e se são alguma coisa é a graça e misericórdia de Deus, porque Ele é só caco e cinza dentre os outros cacos. A vontade de Deus, para nós, para nós seria alegria, festa, celebração e sorriso, mas Jesus diz que bem-aventurados e felizes são os que choram.
posto que esses que choram e vivem a vida e as implicações da existência, e as dores da existência, e as agonias da existência, posto que viver dói, machuca, humilha, detrata, esses serão consolados se absorverem o processo de lágrima e de choro da melhor maneira possível, sabendo que tem um Consolador. Aliás, tem um Espírito Santo que me consola a mim, consola a você e consola a todos aqueles que são filhos de Deus. Todos aqueles que de Deus são filhos. Felizes são aqueles que não choram só simplesmente por uma sensibilidade, ou por uma alegria momentânea, ou por uma emoção de um momento vivido. Isso também é bom, é relaxante, faz bem ao coração, à mente, à alma, não. Mas bem-aventurado é aquele que participa do outro e da lágrima do outro, e compartilha a dor do outro, o choro do outro, o pranto do outro, o luto do outro, o sofrimento do outro, a agonia do outro. Esses são bem-aventurados, porque esses plantam a semente do conforto e do consolo. Quando estiverem também em lágrima, vão colher. São felizes. Felizes são os pacificadores, são aqueles que, até básico que eu vou falar, criam pontes de reconciliação, criam anexos de reabilitação, criam contatos de reedificação. São aqueles que apaziguam, que acalmam, que não deixam com que a violência aumente, se avolume, e a contenda, e a demanda, e a guerra, e a batalha se promova. São felizes. Felizes são aqueles que têm fome, que têm sede de justiça, aqueles que entram no estado de inanição, porque querem ver a justiça de Deus entre os homens e não a sua própria justiça, porque a nossa justiça, diz a Escritura, que é como trapo de imundícia. Esses são felizes. Ainda que a justiça, ela venha nos justiçar, venha nos açoitar, venha nos ferir. Felizes são aqueles que são mansos, que seguram a própria natureza, como o texto original diz no grego, que o manso é aquele que segura, como quem segura o cavalo pelas rédeas. É você ter razão, minha irmã, de se vingar, de detratar, de pagar na mesma moeda, mas servindo a Deus, você se segura para dizer: não, eu tenho mansidão e não faço isso. Ainda que eu tenha razão, e ainda que o outro diga: deixa de ser besta, mulher, faz aquilo, porque está no teu direito, é justiça tua. Ele te ofendeu, ele te humilhou, a pessoa merece a tua sentença, merece a tua revolta, merece o teu juízo, merece... Não, é que ele segura pelas rédeas e não dá razão a si próprio, mas dá razão a Deus. Os que limpam o coração, os que purificam o coração, é só um músculo, é a mente. E nós estamos, a cada dia que passa, mais intoxicados. E eu falo por mim mesmo, como eu estou intoxicado, como nós estamos intoxicados por mentira, por engano, por engodo, por imagem, por projeções, por vídeos, por conversas, por lascívias, por írias, por discórdia. Tudo estão nos contaminando nos últimos dias com esse aparelho que está nos matando e nos intoxicando a cada momento. E nós, ao invés de nos purificarmos, estamos nos contaminando, nos contaminando, nos contaminando. Eu mandei para o Vandes até, acho que outro dia foi o Vandes que mandou para mim, é tanta foto, né? E nada contra, nada contra. Mas até aqui a gente tem muita vaidade e se contamina se não bater uma foto, se não... Nada contra. Quem tem um coração puro bate é diante de Deus. Eu não estou cerceando liberdade, eu também gosto de bater e publicar, mas tem gente que faz isso, não é na coisa saudável, mas é um excesso de vaidade, contaminação, de autoexposição que já ultrapassa os limites. Felizes são aqueles que são perseguidos por causa da justiça, Jesus disse no sermão. Se você é perseguido porque foi injustiçado, porque você não fez o mal feito, porque você não errou, porque você não falhou, se porventura você está vivendo esse processo, você é feliz. Se você não revidar. Felizes são aqueles que iluminam o mundo. Não é uma lâmpada debaixo da cama, do alqueire,
mas está no velador da sala, na sala, para iluminar todos os que passam de Jesus. Bem-aventurados são aqueles que não iluminam só dentro do contexto da igreja, dentro da eclésia, aqui dentro, não se blindam com essa proteção aqui, com a liturgia, com os nossos trabalhos. É bom, faça, mas que a sua luz resplandeça mundo afora. Felizes são aqueles que são sal da terra e salgam, que fazem com que o sal, que dentre um dos poderes do sal, é fazer com que a carne não apodreça, não se deteriore, conserva a carne para um determinado tempo e dá sabor ao alimento. Assim sejamos nós, vós sois o sal da terra, como disse Jesus. E feliz é aquele que salga a si mesmo na existência, sabendo que a sua existência é pecaminosa, que o seu ser é relativo, que o seu ser é pecaminoso, é pecador, mas se salga para que a podridão do pecado não possa cheirar mal nas narinas de Deus. Felizes são aqueles que dão a outra face, não revidam, não se vingam. Feliz é aquele que caminha outra milha com o outro, quando aquele impõe e obriga você a fazer determinada coisa. Essa é a vontade de Deus, como base universal para todos nós. São muito felizes aqueles que assim vivem, e creem e que praticam. Jesus continua dizendo: seja feita a tua vontade, a vontade de Deus, tanto no céu quanto na terra. No céu e na terra, é o padrão. Aí ele diz: o pão nosso de cada dia. O interessante é que o Deus é nosso como o pão é nosso. Agora, nem todos têm o pão, como nem todos têm a Deus. Por isso que eu digo a você, não prive o Pai Nosso aos outros, como não prive o pão que é nosso também aos outros. Queira tanto o pão nosso para você, como queira o pão nosso para o outro. Queira tanto o Pai Nosso para você, como queira o Pai Nosso para o outro. Divida um pedaço de pão com o próximo, mas divida um pedaço do maná celestial com o próximo. É uma relação aqui de coincidência, porque o Pai é nosso e o pão também é nosso. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, disse ele. E aí, era obviamente para todos terem pão, mas por que nem todos têm pão? É lógico que é por causa da ganância, da cobiça humana. Como todos não têm Deus, se você não tem o Pai Nosso, você não tem um pão nosso para dividir com ninguém. Rapaz, me marcou certa feita em um comentário, porque eu acho que eu até já disse isso aqui, mas repetir é pedagógico. Irmão Duda, por quê? Me mandou uma foto de um africano, acho que na Somália, não sei a região, aqueles entes raquíticos, muito magros. E por que Deus permite isso acontecer? Por quê? Se Ele é Deus, por que Ele não alimenta? Por que Ele... Na verdade, por que Ele não quebra o arbítrio humano e faz isso? Aí eu tentei responder, entrou um ateu na conversa. Aí começou a falar algumas coisas e a criticar. Essa postagem é me criticar. Aí esse Deus não existe, esse Deus humano não existe, é coisa elaborada na mente de religioso, de fanático e tal. Porque Deus existisse, é óbvio que não existiria seres humanos vivendo numa situação como essa. Eu conheço o cara, sabia onde ele estava na hora. Eu escrevendo lá, eu falei para ele, meu irmão, tu está bem aí agora, em um bar, comendo um espetinho, tomando aquela gelada.
Sabe-se lá quantas cervejas você vai tomar aí de noite. Sabe quando tira gosto, vai botar na pança hoje à noite, desnecessariamente. Sem fome. Só por prazer palatável. Se tu olhar para o teu lado aí, tu vai ver mendigos passando. Tiver num bairro de subúrbio, você vai ver uma casa bem pobrezinha, necessitando de 1 quilo de arroz, de alimento, alguma coisa nesse sentido. Por que você não pega esse valor de hoje e não dá para alguém que está do teu lado aí, que passa aí do teu lado? E ajuda essa pessoa. Porque isso é uma reação em cadeia. A nossa maldade egoísta, atribuída a Deus, é justamente o ato egoísta de não querer dividir o que a gente tem com o outro. Porque, por mais humilde que a gente seja, sempre vai ter alguém mais humilde que a gente que não vai ser em vão um pedaço de alguma coisa que você der para ela. Então começa a partir de mim esse egoísmo e essa maldade. E essa reação em cadeia, ela se prolifera e alcança a muitos. É o que acontece lá. O problema não é de Deus, o problema é a ganância, é a cobiça humana. É o reter demais, é o querer demais, é o não compartilhar, é o não partilhar, é o não dividir. Isso é que mata o outro. Assim como eles fazem, você faz também. Não posso dizer que eu também não faço, eu posso fazer também. Todos nós fazemos também, porque afinal de contas, nós sempre encontramos uma desculpa para tudo, para não poder compartilhar, ajudar e abençoar pessoas. Se o Pai é nosso, o pão é nosso. No maná, você trabalhava o maná, é uma tipificação, no Antigo Testamento. O maná é um tipo de Cristo. É uma simbologia. O maná deveria ser colhido por 6 dias. No 6º dia você colheria o dobro. Se você colhesse no 7º dia, apodrecia. Ganância, porque uma da imposição de Deus era para que Israel não só descansasse, mas freasse a ganância, a cobiça. Descansava e deixava a terra descansar também. Eles viviam do que tinha. Então apodrecia. Então o maná é de cada dia. Então se vinha cada dia, essa deveria ser a nossa perspectiva no Evangelho. Essa palavra é evangélica. Então eu, como ente do Evangelho, deveria não me preocupar no dia da manhã, ainda que eu tivesse trabalhar o dia de hoje, mas esperar o pão de cada dia, porque tudo aquilo que ultrapassa a perspectiva da minha fé, e eu angario com uma maneira ansiosa, preocupada, angustiada, apodrece nos galpões da existência. Tudo aquilo que ultrapassa o ensino de Jesus pode estar puro, limpo, saudável de maneira física, mas espiritualmente para Deus é apodrecido, porque Deus quer que a gente tenha contentamento com o que a gente tem. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, ele diz. Aí ele diz, continua. Perdoa-nos as nossas dívidas. Aí ele diz, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Olha, se tem alguma passagem bíblica que eu posso me apegar para eu determinar diante de Deus, é essa. Só encontro essa. Porque você vai ver por aí muitas pessoas, muitos credos, líderes, impondo a Deus o que Deus deve fazer. Eu já vi gente dizer assim, se essa palavra não acontecer, eu como a Bíblia. Eu como a Bíblia. Eu estou liberando essa palavra. Se ela não acontecer, eu vou mastigar e engolir a Bíblia. Aí o pessoal vai naquela onda. Porque eu determino, Deus tem que fazer. Porque Ele é fiel para cumprir para com a sua palavra. Só gera crente doido e frustrado. Desse grupo, 1%, 2% talvez acertem alguma loteria desse jogo de azar dessa doutrina perversa.
O resto se frustra e não vai a lugar nenhum. Eu vejo gente, mais gente se encaminhando para esses corredores, para essa fila dessas doutrinas, dessa loucura. Eu digo, meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse? É muito engano. Como é que você tem a audácia de dizer você tem que fazer? Porque eu estou determinando e tem que acontecer. Isso é blasfêmia diante de Deus. Agora, se você perdoa, você pode dizer, agora pai, o senhor tem que me perdoar. Aqui você pode dizer, eu quero teu perdão porque eu de fato e de verdade perdoei. É a única passagem que eu encontro a maneira de eu determinar e mandar, ou entre aspas, mandar a Deus fazer alguma coisa por mim. Perdoa os meus pecados assim como se eu perdoar de fato e de verdade quem me ofendeu, o Senhor tem a obrigação, segundo a palavra dele, de me perdoar. De me perdoar. Porque uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte, oração, gente, tem gente que diz o seguinte, oração é a chave da vitória. Pouca oração, pouco poder. Oração é poderosa. Oração não é poderosa coisa. Quem foi que lhe disse que a oração é poderosa? Se a oração fosse poderosa, meu irmão, eu não tinha nenhuma ferida, nenhuma chaga. Tudo que doía eu orava e passava. O poder da oração não é assim. Poderoso é Deus, que escuta a oração e age conforme Ele quer, da maneira que Ele quer. Se a oração fosse poderosa, de quem a oração é poderosa? De qual grupo que a oração é tão poderosa? Aí você está dizendo isso não é para orar? Não, Deus manda orar. Por que eu oro? Porque eu sou infinito, eu sou limitado, eu sou humano. E Ele é Deus. Ele sabe de tudo, eu não sei de nada. Ele pode tudo, eu não posso nada. Ele entende tudo, eu não entendi nada. Ele pode agir de uma maneira que eu não posso agir. Ele é Deus. Por isso que eu oro a Deus, eu oro no escuro, na esperança da graça e pela graça alcançar aquilo que eu busco em oração. Mas a oração em si, ela em si, não tem o poder. Poder é em Deus. Quando eu oro e Ele age. Aí Ele sim tem poder para agir. Aí ele conclui, e eu concluo aqui. Depois que ele diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não vá se contrariar com o que Tiago diz, não. Viu? Porque Tiago diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Não anula a possibilidade de uma ação na vida do justo. Mas ele usa como contexto Elias, que fez o céu parar, algo sobrenatural. Dá o exemplo de Elias. No entanto, não vá pensar que você vai fazer o céu parar, ou alguma coisa nesse sentido aí, que nem sempre é assim. Agora, a oração do justo, ela tem poder em seus efeitos quando Deus opera. Concluindo, e não nos induzas à tentação, ele diz, não nos leva à tentação. Não, a tentação não. Porque até está explicitado na Escritura, no Novo Testamento, na palavra, na Bíblia, que Deus não tenta ninguém. Porque Tiago é que diz isso, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria natureza, carnal. Depois de ter engodado, dá à luz o pecado, estando concebido o pecado, quando concebido, gera o pecado. Diz Tiago na sua carta. Mas ele não permite, ainda que ele não seja tentado e não tente, ele não permite, diz a palavra, que venha a tentação maior do que as nossas próprias forças. Nossas próprias forças. Então a gente ora, Senhor, não nos induzas. E Ele não nos induz à tentação. Não. A tentação nenhuma. Deus não vai preparar um banquete de tentação para você. Você está passando, você está, enfim. Aí Deus, você está privado, sensível em alguma área, Deus vai mostrar o banquete. Quem faz isso é o diabo.
Capítulo 4 de Mateus, é ele quem tenta Jesus, ele quem vai trazer o banquete, Deus não. Deus vai permitir que você seja provado na escassez para saber o que está dentro do teu coração. Mas livra-nos do mal, não nos deixa cair, não só na tentação, mas nos livra do mal, porque o mundo é mau. Porque o mundo jaz no maligno. Porque eu sou mau. E quando eu oro assim, eu peço a Deus para que me livre de mim mesmo. Da minha própria natureza, que às vezes tomba e eu percebo ela caída no chão. Eu sou mau. Eu digo, meu Deus, como eu sou mau. Me livra de todo o mal, me livra do meu mal, me livra do mal que é o pior mal que há. De todos os outros é o mal que me habita e eu tenho que vencê-lo a cada dia. Livra de todo mal. Todo mal. Todo. Seja os visíveis, os invisíveis, todos os males. Na verdade, Deus é bom. Bom demais. E nós podemos dizer até aqui, nos ajudou o Senhor, com a sua graça. Nós não sabemos a bondade de Deus nesses mundos paralelos e os livramentos de Deus nas nossas vidas. Nós não temos noção de quanta bondade de Deus aplacou um mal que poderia nos alcançar ali na esquina, na rua do lado, no outro bairro, ou em determinado ambiente. Sempre está nos livrando, e muitas vezes, eu gosto de dizer isso, a gente nem sabe, nem percebe. Nem percebe. Às vezes a gente percebe, mas às vezes a gente... E aí ele conclui dizendo, porque teu é o reino, o poder e a glória. Repita após mim, por favor, diga assim, porque teu é o reino, está fraco, porque teu é o reino, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Aplauda ao Senhor Jesus de Nazaré essa noite. Amém. Deus abençoe a todos.